Muito bom dia, graça e paz, amados irmãos. Bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Mais um dia de domingo, no qual nós ansiamos por chegar para podermos aprender mais da Palavra do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Hoje não teremos a presença do nosso amigo e irmão em Cristo seminarista, João Mário, devido às suas tarefas, né? Então ele deixou para o próximo domingo. Então, querendo Deus, ele estará conosco. Então hoje estarei aqui juntamente com os irmãos fazendo a introdução, a leitura bíblica e aí o estudo da palavra do Senhor, amém? Então vamos falar com Deus e depois vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor, amém? Então vamos lá. Santíssimo Deus, onipotente Pai, é no nome santo, amado, Deus bondoso, maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós, Pai, mais uma vez, nos encontramos aqui, ó Deus, através das redes sociais, para juntos, ó Deus, caminharmos no ensino da palavra do Senhor. Então nos ajude, nos capacitando cada dia mais, nos instruindo, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, e que cada irmão, amigo, Deus, que nos assiste nessa manhã, Deus, tenha seu coração esclarecido com a Tua palavra, ó Deus, e que eles venham ser edificados cada dia mais. Então ensina-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Pai amado, de todo e qualquer mal, e nos ajuda a compreender a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração com gratidão por Jesus. Amém. Então, estamos estudando o capítulo 12 de Romanos. No domingo passado nós vimos os versos 2 e 1 e 2, aliás, e agora vamos dar continuidade fazendo o ensino do 3 em diante. Vamos tentar hoje finalizar o capítulo 12 de Romanos, se Deus assim nos permitir. Então vamos lá. Romanos 12, versículo 3 em diante, diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja com a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, ou o que contribui com liberalidade, e o que preside com diligência, que quem exerce misericórdia com alegria. Versículo 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros no zelo. Não sejais remissos, sendo fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a vossa cabeça. Não te desvie do mal, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Então, é esse o texto que nós vamos estudar a partir de agora. Na última aula, nós vimos nos versos 1 e 2 dessa carta de Paulo
aos Romanos sobre a renovação da nossa alma, mente e espírito e como Deus, pela ação poderosa do Espírito Santo, nós somos transformados e agora, como nova criatura, devemos andar como tal. Nos versos que nós vamos estudar a partir de agora, Paulo nos convida, faz uma convocação a nós cristãos para fazer uma profunda reflexão a respeito dessa nova identidade que nós temos e dos dons a qual nós recebemos. Então agora, com a nossa mente transformada, com a nossa mente renovada, regenerada, nós podemos fazer uma avaliação, um autoexame, olhando para nós, para o nosso íntimo, com a mente que havia em Cristo, que é uma mente de humildade. Veja o que Paulo diz a respeito de Jesus com relação à sua humildade no capítulo 4 de Efésios, capítulo 2 de Efésios, versículos 5 a 8. Diz assim: tende em vós mesmos, em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e recebido em figura humana. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, hoje, por termos uma posição elevada como cristão, isso não deve subir a nossa mente, subir o nosso coração com orgulho. Nós devemos agir com humildade. Voltando lá para Romanos, capítulo 12, além do versículo 3, Paulo usa duas expressões para que nós possamos refletir. Ele vai dizer: não pensemos de nós mesmos além do que convém. Segundo, que pensemos com moderação, segundo a medida da fé repartida a cada um de nós. Nessas instruções de Paulo, que ele usa aqui essas duas expressões, o além do que convém e pense com moderação, ela nos transmite um claro ensinamento. Aí você pensa, ou pergunta, qual ensinamento seria esse? O ensinamento de que nós temos uma autoimagem que ela tem que ser precisa, tem que ser equilibrada e principalmente moderada acerca da função que Deus tem para cada um de nós. Isso tanto no individual quanto no coletivo, aí sim formando uma unidade aqueles que são participantes do corpo de Cristo. O que Paulo quer dizer é que nós devemos fazer isto de acordo ou segundo a medida da fé que foi repartida de nós. É o que nós lemos aí no versículo 3, a parte B. A medida da fé, ela indica o poder, ou seja, a autoridade espiritual que Deus concede a cada um de nós para fazermos a obra dele enquanto aqui na terra. E essa é a nossa responsabilidade pessoal na Igreja do Senhor. Nessas diversidades de dons que o apóstolo Paulo relata aqui, e que é distribuída a cada um de nós, ela é a marca da ação da graça de Deus, pois é Ele que nos capacita individualmente com os dons diferentes uns dos outros, para assim nós podermos cooperar no serviço para o bem de todos e de toda a coletividade que é o corpo de Cristo, ou seja, a Igreja do Senhor. Esse fato aqui, ele é confirmado pelo apóstolo Paulo através de uma ilustração usando os diversos membros existentes no corpo humano. Dá uma olhada no que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Romanos, no versículos 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então ele fala dessa diversificação, mas mesmo diversificado,
mostra uma união, né? Ou seja, um só propósito, uma só igreja, uma só comunhão. Então essa analogia entre nós e a comunidade cristã é o que se destaca, né, o que o apóstolo fala aqui nessa mutualidade, ou seja, todos os membros formando um só corpo, e a diversidade, ou seja, os membros têm funções diferentes, tanto no corpo quanto, né, em comparação aqui com a igreja do Senhor. Nós temos, por exemplo, na nossa igreja, várias funções diferentes. Temos pastores, temos professores, temos a zeladoria que cuida do templo da igreja, temos a tesoureira que cuida da parte financeira, temos os motoristas que levam, conduzem os irmãos à igreja, temos as irmãs da cozinha que têm a dedicação no preparo do lanche das crianças, temos os músicos, desses tem instrumentistas e vocais que cantam, né, ao Senhor, nos conduzindo a louvar a Deus. Temos o sonoplasta que cuida do som, da imagem que é refletida nos textos. Então, todos com funções diferentes e cada um com um dom a qual recebeu de Deus. E tudo isso, em conjunto, completa e forma a igreja do Senhor, sendo muitos membros existentes em uma igreja. O que diz Paulo? O que Paulo quer dizer com isso? Nem todos estes têm a mesma função, tal qual é o corpo humano. Mesmo assim, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, servindo uns aos outros. É o que nós lemos no capítulo 12, versículo 5. Já pensou, amados, se tivesse na igreja somente pastores? A quem eles pregariam? E se houvesse só professores? Quem seriam os alunos? Dá para entender o valor e a importância de cada um, mesmo o mais pequenino, ele é importante na igreja. Então, esta imagem do corpo permite que nós entendamos que dependemos uns dos outros. Então, essa unidade na igreja, tal como é o corpo humano, é que enriquece uns aos outros, mesmo existindo essas diversidades. Como é apresentado aqui os diversos membros do corpo humano. Dessa forma, nós formamos, nessa diversidade, formamos um todo. Esse todo, ele é o todo que se interessa, que abençoa cada parte, e uma parte procura enriquecer o todo. E isso é feito através de diversas, dessa diversidade de dons que há em cada um, que é recebida pela graça de Deus. Nós temos que entender que esses dons devem ter em nossa consciência, nossa mente, ser aplicado de uma maneira que seja proveitoso para o bem comum do corpo como um todo e da igreja como um todo. Nos versos 8, de 6 a 8, dessa carta de Paulo, no capítulo 12, Paulo relaciona 7 desses dons com uma pequena recomendação referente à aplicação de cada dom. Com relação à profecia, ele diz que tem que ser exercido segundo a proporção da fé, ou seja, ela tem que ser em concordância com a fé cristã e que leva o profeta a certificar-se de que a sua mensagem ela não contradiz de maneira alguma a fé cristã. Então, quando há essa contradição, é um problema. O ministério ou o serviço na obra do Senhor tem que ser exercido, tem que ser feito sempre com dedicação, com amor, com responsabilidade. O ensino seja exercido com esmero, ou seja, deve ser desenvolvido e cultivado cada dia mais esse dom. Não é de qualquer maneira. A exortação seja exercido com total dedicação. O que contribui seja exercido com liberalidade, ou seja, não é sendo obrigado a fazer, mas com alegria, com amor. Liderança seja exercido também com diligência e com zelo na função. E a misericórdia tem que ser feito com alegria, cuidando de qualquer um que esteja passando por necessidade ou uma tribulação, seja ela qualquer a sua natureza. A ênfase de Paulo
não é dar uma definição aos dons, mas sim na aplicação desses dons no contexto de comunhão e serviço, ou seja, como você tem que aplicar esse dom. Vejamos, nesses dons, você tem feito com dedicação? Tem feito com liberalidade, ou seja, de livre e espontânea vontade? Tem feito ele com zelo, com diligência? Tem feito com amor? Tem feito com alegria? Então, a ideia é como você tem exercido esse dom a qual Deus te deu. Então, é essa a ênfase aqui, o que Paulo quer nos ensinar. Agora, no terceiro tópico, Paulo vai relatar aqui o nosso relacionamento na igreja, no serviço da igreja. Então, versículo 9 ao 16, Paulo vai dirigir-se à igreja, ou seja, à comunidade, onde o amor ágape, que é o amor incondicional, deve predominar, pois esse amor é o amor de Deus que foi demonstrado por nós na cruz do Calvário. Deus nos amou, dando seu Filho para nós. E que, em consequência desse amor que foi derramado nos nossos corações, ele nos traz, o que diz Romanos 5:8, a esperança, e essa esperança ela não nos deixa ser confundidos. Tudo isso por causa da ação e da habitação do Santo Espírito de Deus em nossas vidas. Esse amor ele é manifestado e exercitado na igreja como essência do discipulado cristão. Então, portanto, deve moldar, deve dominar todos os nossos relacionamentos que nós temos uns com os outros. No versículo 10, na parte A, na parte B, e versículo 16, na parte A, Paulo usa uma expressão uns aos outros. Essa repetição deve nos ensinar que a igreja deve ser um lugar de comunhão, um lugar de reciprocidade. Deve haver mutualidade, ou seja, um lugar onde eu procuro abençoar e edificar o meu irmão, e ele, por sua vez, procura abençoar-me e edificar-me cada dia mais a minha vida. Então, ou seja, um abençoando, um edificando ao outro. Para essa grande família constituída aqui por Jesus, Paulo usa no grego alguns termos que ele é descrito assim. Filostorgos, que significa amor dos pais para os filhos. E Filadélfia, que significa amor entre irmãos de sangue. Para demonstrar esse amor aconchegante que deve predominar entre os que fazem parte desse corpo de Cristo, todas as exortações desse trecho referem-se a essas diversas manifestações desse amor ágape, que é a manifestação prática desse amor. E que, em virtude, essa virtude desse amor é o que define a fé cristã. É que ela deve ser cultivada entre nós cada dia mais. Então, Paulo, ao descrever, ele faz usando a seguinte palavra. Versículo 9, parte A. Ele fala da sinceridade, ou seja, o amor tem que ser sem hipocrisia, anipócrifos no grego, né? Ou seja, sem fingimento, no qual nós não estamos aqui representando uma peça teatral. Nós estamos vivendo um amor real. Versículo 9, parte B, fala de discernimento. Discernimento é a nossa capacidade em separar o mal do bem, detestando o mal, que é o primeiro, e apegando-se ao bem, que é o segundo. Parte A do versículo 10 fala-se de afeição, esse amor que é o carinho que nós devemos ter com nossos amados irmãos na fé. Então Paulo usa essas duas palavras que nós citamos acima para descrever essas virtudes. Então a primeira, que é polistórgos, que eu já falei que ela indica um amor entre pais e filho, e a segunda, que é Filadélfia, que ela significa o amor entre irmãos. Às vezes nós, entre irmãos, podemos até ter ali uns desentendimentos, mas
Isso mostra um carinho que nós temos com nossos irmãos de sangue. Versículo B, parte 10, parte B. Honra, que é a atitude de honrarmos os nossos irmãos mais do que a nós mesmos. Nós devemos exercer de uma forma mútua, honrando-nos uns aos outros. Versículo 11 fala de zelo. O zelo é a atitude de dedicação a esta comunhão mútua que é a Igreja do Senhor e que nos leva a exercer com o fervor do Espírito Santo de Deus. Como um compromisso que nós temos prático ao nosso serviço à obra de Deus. Versículo 12 fala sobre paciência. Essa paciência é uma virtude que pode ser demonstrada através das expectativas gerada pela esperança. Esperança aonde? No meio da tribulação e nessa perseverança que nós temos em todo dia orar, sempre demonstrando nunca esmorecer, nunca cair. Versículo 13, parte A, fala da comunhão. É uma virtude que pode ser entendida através da palavra grega que é usada aqui, koinonel, que significa compartilhar. Palavra derivada da palavra koinonia, que significa comunhão. Essa virtude, ela revela a atitude de participar do sofrimento dos nossos irmãos, chorar com ele, orar com ele e principalmente repartir com ele os nossos recursos para amenizar, ou seja, para diminuir as suas necessidades. Alguém precisa de alguma coisa, nós partilhamos com ele. Versículo 13 fala de hospitalidade, que é uma virtude que deve ser praticada provendo um abrigo seguro aos nossos irmãos visitantes, aqueles que vêm nos visitar e que muitas vezes precisam de um recurso, de uma ajuda, e nós fazemos. E o 14 fala da boa vontade, que é o desejo que deve haver em nossos corações de abençoar a todos, principalmente em relação aos que nos perseguem. No Antigo Testamento, aprendemos que fazendo isso, amontoaremos brasas vivas sobre as nossas cabeças, e isso é provocar neles, ou seja, no visitante, uma intensa vontade de conhecer o Evangelho. Então, isso é muito importante, esse exercício. Dá uma olhada no que diz Provérbios 25, versículo 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará a brisa sobre as vossas cabeças. Então nós devemos agir para aqueles que nos perseguem, sempre com amor, com essa finalidade, de ganhá-los para o Senhor. Isso é importantíssimo, ou seja, a nossa atitude vai fazer com que nós demonstramos essa diferença que há entre nós e que ele pode ser participante dessa Igreja do Senhor. Versículo 15 do capítulo 12 fala sobre simpatia. É uma atitude que nos leva a nunca ficar distante dos que choram e dos que se alegram também. Muito pelo contrário, devemos nos identificar com as experiências, tanto alegres quanto as amargas, daquelas pessoas que nos cercam, revelando nisso a nossa solidariedade em qualquer dessas situações. Versículo 16, a parte A, fala de harmonia, que é essa coerência das nossas atitudes em tratar todos de igual modo, com o mesmo amor, demonstrando unidade, sentimento, pensamentos e crença na fé que é comum a todos nós. Ainda no versículo 16, a parte B, fala de humildade. E essa humildade é uma virtude que nos leva a ter comunhão prioritária com os nossos irmãos mais humildes, com relação à sua posição social, que é inferior, diante das quais não nos portamos como pessoas muito sábias e orgulhosas. Temos descido do pedestal e nos colocar na mesma posição que ela está. Essas são as formas práticas através das quais nós devemos nos relacionar em nossas comunidades cristãs. Elas revelam o nosso grau
de comunhão com Deus, pois todas elas, em virtude, ela vem sempre da graça que nós recebemos de Deus. Essa graça, sabemos que ela é uma graça imerecida e ela deve ser e precisa ser compartilhada na igreja, no corpo de Cristo. Ainda no terceiro tópico, falando do nosso relacionamento com o mundo, nós vamos ver isso no verso 16 ao verso 21, Paulo se volta agora a uma difícil com relação com aspecto ao nosso relacionamento com os que ainda não pertencem à fé cristã, não conhecem a fé cristã. Esse fato ele é bem marcante nesses textos, nesses versos, pois ele usa algumas expressões tais como fazer o bem perante todos os homens, versículo 17, a parte B, e tende paz com todos os homens, versículo 18, também a parte B. O apóstolo Paulo ressalta aqui a nossa interação com o mundo que nos cerca, que muitas vezes ele é hostil com relação ao povo de Deus. Certamente, por esse motivo é que esse texto, esse parágrafo, agora nós estamos estudando, contém alguns termos tais como vingança, ira, retribuição e inimigo. O apóstolo Paulo tem o propósito de nos ensinar que a postura cristã diante dessa hostilidade do mundo, no qual nós lidamos com pessoas, nem sempre estão dispostas a uma atitude de paz. Eles sempre querem uma atitude violenta com relação ao cristão. Com o propósito, o apóstolo Paulo tem, de ensinar, ou seja, o contraste que há entre o bem e o mal ao longo desses textos. E se nós acrescentarmos o texto que está no versículo 14 desses versos, nós veremos que ele nos transmite em seu ensino através de 4 atitudes que devemos ter. Atitude com relação às oposições que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, no verso 14 ele vai dizer: não amaldiçoem. Além de não usarmos a nossa boca para proferir maldições contra aqueles que nos perseguem, Paulo nos ensina uma atitude contrária, usar nossas palavras para abençoar essas vidas, usar nossas palavras para também, para que ele venha a ter um entendimento espiritual que nós hoje temos, e antes nós éramos como eles. Versículo 17 e 18, ele vai dizer: não retribua a ninguém mal por mal. Aqui também, ao invés de retribuir na mesma moeda, e às vezes nós temos essa vontade, a nossa atitude deve ser novamente contrastante, contrário àquilo que o mal pratica contra nós. Nós contra-atacamos com uma outra ação na qual nós procuramos beneficiar de alguma forma a esses que querem nos atingir. Então Paulo ele é bastante enfático quando ele recomenda que nós empenhamos desse jeito, ou seja, esforçando nessa reação cristã diante do mal, e que estas não façam qualquer distinção, alcançando igualmente a todos os homens. A recomendação dele é que avancemos para um outro passo bastante positivo, que deve ser a nossa atitude de pacificadores em um mundo que deseja, que almeja e planeja essa paz, mas que não consegue atingir. Por mais que eles procuram essa paz, exercer essa paz, eles não conseguem possuir. Nunca procurem vingar-se. A razão objetiva apresentada aqui por Paulo é para que não revidarmos diante dos ataques dessa hostilidade humana, e que o fato de vingarmos, de retalharmos, de punirmos,
pertence somente a Deus. Isso está no versículo 19, na parte B. Então, o fato que ele afirma é baseado-se em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. Abra lá. 32, 35 diz assim: a mim me pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando resvelar o seu pé. Então, voltando aqui para Romanos, ainda no versículo 19 e 20, Paulo apresenta aqui, amados, duas contrapartidas, ou seja, duas alternativas positivas que deve ser o nosso caminho diante dessa situação. A primeira é dar lugar à ira de Deus. A segunda é a ordem de servirmos aos nossos inimigos, que é o versículo 20. Quanto à primeira, que é de dar a Deus a sua ira, devemos nos lembrar que a ira de Deus ela é exclusivamente santa em relação ao pecado e todas as suas formas, onde quer que ela se manifeste, ela é uma reação sem a nossa explosão emocional, sem o nosso motivo escondido, sem a nossa inveja, sem a nossa corrupção. Então, quando Deus age na sua justiça, ele vai agir com pureza, com santidade, com perfeição, porque ele é o único que conhece todas as coisas. Então, avaliando e julgando, ele faz essa plena justiça, porque ele é santo, ele é justo, e ele vai saber retribuir a cada um conforme o seu mal. Assim, ao darmos lugar à ação à ira de Deus, nós permitimos que ele exerça a sua perfeita justiça, que no tempo presente é algumas vezes exercida pelos poderes que são ministrados na realização do seu propósito e, claro, no seu tempo, no tempo que ele há de fazer lá no futuro a sua justiça. Então essa justiça ela irá se concretizar no dia da ira de Deus, o dia que ele vier julgar a terra por seu mal. Então, quando isso se revelar, aí sim o seu justo julgamento será na terra. Quanto à segunda alternativa, que é a ordem de servirmos aos nossos inimigos, ela acarreta uma consequência que, amados, isso só pode ser possível de nós revidarmos ao mal com a assistência, ou seja, dando comida para o faminto, dando água para o sedento. Certamente isso, como diz o texto que nós lemos, amontoará sobre as nossas cabeças brasas vivas. Essas brasas vivas, elas são simbólicas e que mostram a ação da graça de Deus que exercerá sobre esses amados, provocando nele um intenso remorso e vergonha, pelo inimigo, retribuir bondade à sua maldade ou terá a sua consciência fustigada por esse testemunho vivo da graça de Deus. Então, em qualquer situação, o objetivo é que sempre vai ser os mesmos. Fazer com que a pessoa experimente essa maravilhosa graça. Então, quando eu retribuo o bem com o mal, eu faço com que essa pessoa se envergonhe do mal que ela causou em mim. Versículo 21. Não se deixe vencer pelo mal. E esta última exortação de Paulo, ela reúne todos os elementos aqui falados, tudo aquilo que nós aprendemos até aqui, quanto a retribuirmos o mal com o mal. Então, quando nós fazemos essa retribuição, através de atos de vingança e retaliação, amaldiçoando, nós estamos sendo vencidos pelo mal. E isso não é bom. E passamos a ser como eles, malfeitores como eles. Então, o que pratica o mal, em todas as formas possíveis, nós não devemos agir de tal modo. Se por outro lado, em vez de eu devolver o mal, eu abençoar aqueles inimigos e retribuir a ele das suas ações maléficas com o bem,
se eu conseguir servi-lo, saciando a sua fome, saciando a sua sede, aí sim nós estaremos vencendo o mal com o bem. Além de que esta nossa ação cristã vai proporcionar a eles, aqueles que agem com maldade, e que talvez seja a única oportunidade que eles terão de conhecer essa grandeza da graça de Deus. E assim, através dessa graça, nós venceremos o mal, temos vencido o mal com o bem. Então, amados, essa é a lição que Paulo quer nos deixar, dessa vida prática com Deus. Vencer o mal, vencer o inimigo sempre com a bondade. Próximo domingo, nós estaremos entrando no capítulo 13 de Romanos. Não perca, vamos dar continuidade. Domingo que vem, João estará conosco, dando a sua participação, ajudando nesse ministério do ensino da palavra de Deus. Hoje à noite teremos nosso culto a Deus, então não perca também. Esteja conosco nos louvando, adorando a Deus, a partir das 7 horas. E todas as quarta-feiras nós temos nosso culto de oração. Venha orar conosco, venha deixar o seu pedido de oração para que nós possamos juntos interceder para com a sua necessidade. Então, amados, não esqueça de sempre colocar diante de Deus os seus anseios, de marcar esse compromisso conosco todo domingo, a partir das 9 horas, nós temos nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, às 7 horas da noite, nosso culto da família. E quarta-feira, às 7h30, nosso culto de oração. Fique na paz de Deus, que Deus venha abençoá-lo. Vamos ter uma palavra de oração. Fique todos com essa paz grandiosa e que Deus venha abençoá-lo a todos. Oremos. Santíssimo Deus, onipotente Pai, em nome santo, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Deus, nós nos dediquemos esse dia, Deus, a aprendermos de Ti, a colocarmos diante do Senhor tudo aquilo que nós somos, para que assim nós possamos ser cristãos melhores, cumprindo os Teus mandamentos, ó Deus, e andando conforme Cristo andou. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos como Cristo, a andarmos como Cristo, a fazer a obra com a finalidade de alcançar almas, para que o Senhor venha, Deus, salvá-la. Então nós louvamos, te bendizemos, te honramos, ó Pai amado, e te agradecemos por mais um dia e pelo teu ensino, em nome de Jesus. Amém. A paz a todos, fique com Deus, que Deus os abençoe. Graça e paz do nosso Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar o nome do nosso Deus nesse domingo de manhã, com o hino 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. Vem
Amém. Bom domingo, irmãos.